Uma Vamos. perguntinha para você aqui. Caião, tem algum problema em se praticar técnicas de meditação derivadas do budismo? Não, tem não. Nenhum problema. O budismo, inclusive, é uma religião sem Deus, no sentido de propor um Deus pessoal. Então, é uma religião que propõe muito pouco conflito. Eu estou dizendo muito pouco porque a maioria das religiões propõe conflito. O judaísmo propõe conflito. Não dá para negar. Quando diz eu sou o povo escolhido e os outros não são, é uma espécie de arianismo de engenharia reversa. Mas por isso eu jamais seria sionista. Eu sou uma pessoa que sempre defendeu o Estado de Israel, mas fazendo diferença entre o Estado de Israel, o povo de Israel e o verdadeiro Israel de Deus, que não tem nada a ver com o DNA de Abraão e tem a ver exclusivamente com a fé em Jesus no Evangelho. São coisas totalmente diferentes, mas que as pessoas não entendem. E o cristianismo é uma religião de supremacismos. O cristão vai para o céu, o resto da humanidade que não soube de Jesus está no inferno. Já separou o mundo, já criou maiores e menores, e ao propor algo assim, salvação pela informação, isso faz do cristianismo uma religião também de perspectiva gnosticista, porque o gnosticismo é que propõe salvação pela informação. Então, quem recebe a informação está salvo. Quem não teve a informação, mesmo ter morrido lá na Ilha de Páscoa, foi para o inferno. Isso eu nunca consegui aceitar, nem no primeiro dia da minha consciência, com 7 anos de idade, nem com nada. Quando eu escrevi minha tese sobre a Ordem de Melquisedeque para ser ordenado pastor presbiteriano, eu escrevi sobre isso, sobre essa coisa maior do que o judaísmo e do que o cristianismo. Porque o evangelho é maior, porque Jesus é maior. Mas a religião do cristianismo é separatista, é segregacionista. Em todas as perspectivas é assim. Faz acepção de pessoas. A mesma coisa com o islamismo. São religiões de livros, cada um com as suas bíblias. Aí você diz, mas o budismo também tem. A diferença é que a divindade do budismo não é pessoal. Ela não diz eu sou. E os discípulos dessa divindade são estimulados a transcender para um lugar de paz, de serenidade, aprender a compaixão pelo próximo e pelas outras criaturas da criação, embora não sejam ensinadas sobre a possibilidade de uma relação pessoal com Deus, como Jesus ensinou. Jesus não fez acepção de pessoas. Esse foi um dos maiores choques que ele causou para o judaísmo, que o matou. É que ele tratava todo mundo do mesmo jeito e da mesma forma. Então não é ter os profetas do Velho Testamento que faz alguém surtar, porque Jesus citava os profetas, mas ele não citava aquilo que tinha passado na Escritura, ou que ele tinha vindo para cumprir e liquidar, consumar. Ele citava o que permanecia, que durava para sempre. E chamava Deus de Pai. E Paulo diz que é Pai de todos, que age sobre todos, por meio de todos, está em todos. Paulo cita o poeta grego, pois nele nós nos movemos, existimos e respiramos, todos nós. Nele tudo subsiste. Então a teologia do Evangelho não produz essa segregação. Agora, o cristianismo da Bíblia produz essa segregação, o judaísmo da Torá produz essa segregação, o islamismo do Alcorão e das Sharias produz todo tipo de segregação. O budismo, a meu ver, falta nele a possibilidade doce
de você ter essa relação com o Pai no coração, sabendo que Ele é Pai de todos, os meus irmãos, no mundo inteiro. Como João disse, que Ele é o advogado de todos nós. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a cobertura, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1. O Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, diz que ele, Jesus, é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. De todos, mas especialmente dos fiéis. É claro que o livre-arbítrio existe, que as pessoas podem determinar viver sem Deus, morrer sem Deus, e mesmo depois de mortas no corpo, ainda tendo função mental, cerebral, neural, e sendo apresentadas a sua vida inteira a todos os males praticados, ainda assim, tem gente que não se arrepende e fecha o coração para a oportunidade da graça e prefere dizer até o fim que prefere a morte e o inferno do que o amor. Tem gente que vira diabo mais do que a gente imagina. Por isso, eu não sou universalista de nada, porque não creio na obrigação de um indivíduo que quer viver ódio em todas as suas consequências de ser obrigado à salvação. Não. O que eu creio é que, no fim, a própria morte e o inferno serão destruídos e extintos no lago de fogo, como diz o Apocalipse. Mas até lá, as pessoas vão experimentar o significado total do que seja vida, com todas as suas consequências. Mas Jesus nos apresentou o Pai. E o Pai não é o Deus do cristianismo, nem é o Deus do islamismo, nem é o Deus do judaísmo. Essas são divindades muito perversas e são protagonistas de acepção de pessoas e abençoam os poderes malévolos. Tudo isso em nome da religião, que a esses regimes sempre serviu e sempre servirá. Porque, como diz Apocalipse 12, 13, o falso profeta, que é a religião, sempre existe para abençoar a besta política da dominação da alma humana. Então, é isso que todos nós precisamos saber. E sobre a meditação, especialmente quando é só a meditação, não tem nenhum tipo de doutrinação, e a doutrinação budista é muito pequena. Mas ela trabalha com conceitos de reencarnação, em alguns casos de transmigração, é mais no hinduísmo. Todas são um pouco parecidas nesse aspecto. Mas a grande ênfase é na busca de impessoalizar as paixões. E aí, nesse sentido, foi o que Jesus ensinou: negar-se a si mesmo é a negação das paixões do falso eu, como o budismo ensina. Tem muito mais semelhança na entrada para a espiritualidade entre essas duas perspectivas de pensamento do que a gente imagina. O budista vai matando e anulando o egocentrismo, que é esse culto à pessoalidade, que acaba virando o culto à persona. E o budismo quer eliminar isso e deixar o ego no seu estado mais puro, que é capaz de amor, compaixão e justiça. E quem é que pode dizer que isso tem alguma coisa contra o que Jesus ensina no Evangelho? Além do que a maioria das aulas de meditação
budistas aqui no Ocidente são meramente aulas de respiração, ensino para o silêncio mental, para esvaziar todo o lixo dos hiperestímulos que o nosso cérebro e as nossas emoções recebem o dia inteiro, de tal maneira que você não consegue fechar os olhos um minuto, porque é uma confusão, é um brainstorming de tudo que pode passar pela cabeça a um tempo só. É uma hiperatividade mental. Você vê como é difícil encontrar pessoas que ouvem as outras até o fim, sem interromper, sem interromper, sem interromper, sem mudar o assunto, sem levar noutra direção. A coisa mais difícil é conversar com gente que te ouve falar até você terminar. E aí elas opinam ou puxam outro assunto. É dificílimo. A meditação, e ela não precisa ser a budista, qualquer meditação, que você aprenda a técnica do meditar, do respirar, até o mero respirar. A oxigenação do cérebro acalma, ajuda a pensar melhor. Leve o seu problema para um momento de meditação e esvazie a mente. Deixe ela ficar bem vazia, bem silenciosa. Abre espaço para ela ser cheia das coisas lá do alto. Comece a exercitar o que seja confissão de amor, de oração, de perdão, de fraternidade. Abençoe o mundo, as pessoas, a criação. E não tenha medo do silêncio. E deixe que o seu coração silencie, até não haver nenhuma voz sua, nem de outros em você. E você vai começar a ouvir as vozes mais profundas do seu ser, que pela barulheira dos tempos, a maioria quase absoluta não consegue nem ouvir. E vive vidas só de reações pulsionais, de emoções descontroladas, ou de clichês tomados como dogmas, e vão só se enrolando cada vez mais. Cada dia de vida é uma complexificação a mais na existência da maioria das pessoas. Ao invés de ser um dia de mais quietude, mais silêncio, mais paz, mais sobriedade, mais serenidade, mais autocontrole. Então, a meditação é exercício de autocontrole. É como botar a mente, o espírito, a alma sob as rédeas da consciência, do amor, da justiça e da bondade e da verdade. Então, faça assim. Faça assim. E você só tem benefícios a receber. A mesma coisa é a yoga de exercícios. Porque tem uma yoga muito doutrinária. E nem sempre eu recomendo essa para pessoas que não têm muita formação de consciência, que acabam sendo levadas de um lado para o outro, vão perdendo o eixo, e aí não faz bem. Mas quando a yoga é uma yoga de respiração e de exercícios de concentração e de alongamento do corpo, da musculatura, e do posicionamento, da educação física e mental, e de resistências, e de resiliências, e de uso da mente em favor do corpo, ótimo. Tem um monte de gente que eu recomendo, que eu digo, faça isso, faça uma yoga, vai te fazer bem. E logo depois você vê a pessoa, depois de um tempo, começando a melhorar, a se acalmar. Eu raramente vejo alguém que entra nessas práticas piorar. Raramente. Só quando o cara entra lá e quer ficar fazendo daquilo uma salada de doutrinas, como
a maioria dos crentes fazem, eles não conseguem entrar em nada sem serem doutrinados ou sem querer doutrinar. Não conseguem simplesmente se exercitar. Eu vejo os crentes até no MMA, o cara antes de entrar quase que arreia um despacho para Jesus na entrada e na saída. E se ele não levantar muito, se essa vitória veio de Jesus, que me ajudou, me deu graça, eu arrebentei o outro, graças a Deus. O cara não consegue ir lá nem só e botar só a técnica dele em prática, tem que ter Deus no meio do negócio. E Deus não fica infeliz quando o homem exerce o seu lugar humano de desenvolvimento pessoal, em qualquer que seja a natureza do exercício.